Você já orou e sentiu como se a sua oração batesse no teto? Você fala, você pede, você tenta crer. Mas por dentro vem aquela pergunta: será que Deus está me ouvindo? Antes de qualquer coisa, nem toda oração sem resposta significa rejeição. Nem toda espera é castigo. Às vezes, Deus está trabalhando onde você ainda não consegue ver. Mas também existe uma verdade que muita gente evita. A Bíblia mostra que algumas atitudes podem deixar nossa vida de oração fria, confusa e desalinhada. Quando eu digo oração travada, não estou falando de uma fórmula para fazer Deus responder. Estou falando de um coração que talvez precise ser realinhado diante dele. Porque oração não é só palavras saindo da boca. Oração também envolve coração. Hoje, eu quero te mostrar 5 atitudes que podem ter travado sua oração sem você perceber. A quinta talvez seja a mais comum: transformar oração em fórmula. Mas antes dela, tem coisas que Deus pode querer tocar dentro de você. Porque às vezes a resposta que a gente pede começa com a correção que a gente evita. A primeira atitude é orar com o coração dividido. Por fora, a pessoa diz: Senhor, eu quero a tua vontade. Mas por dentro, ela já decidiu o que quer. Ela ora pedindo direção, mas só aceita a direção se Deus confirmar o caminho que ela já escolheu. É como entregar um papel para Deus assinar, mas o contrato já veio pronto. A pessoa ora: Deus, me guia. Mas quando Deus mexe em um relacionamento, em uma amizade ou em um hábito, ela resiste. O problema não é pedir direção. O problema é pedir direção com uma condição escondida. Deus, fala comigo, mas não mexe nisso aqui. Oração verdadeira não é tentar convencer Deus a seguir o nosso caminho. É deixar Deus realinhar o nosso caminho com Ele. Então a pergunta é simples: você quer mesmo a vontade de Deus? Ou só quer que Deus abençoe a sua vontade? A segunda atitude é pedir coisas que parecem espirituais, mas nascem de um coração cheio de ego. Tiago fala sobre gente que pede e não recebe, porque pede mal, para gastar nos próprios desejos. Isso não significa que todo pedido pessoal é errado. Deus se importa com suas necessidades. Deus ouve suas dores. Mas existe diferença entre pedir com confiança e pedir como quem quer usar Deus para alimentar orgulho, vaidade ou controle. Às vezes a oração diz: Senhor, abre essa porta. Mas o coração está dizendo: eu preciso provar que venci. Às vezes a oração diz: Senhor, me usa. Mas o coração está dizendo: eu quero ser visto. Percebe como é sutil? A frase pode ser bonita, mas a motivação pode estar torta. Oração não é maquiagem para o ego. Oração é rendição. Então, antes de perguntar por que Deus não respondeu, talvez a pergunta mais honesta seja: para que eu quero tanto isso? Se Deus te desse exatamente o que você está pedindo, isso te aproximaria dele? Ou só aumentaria sua autossuficiência? A terceira atitude é guardar falta de perdão. Essa aqui pesa. Porque muita gente quer levantar mãos limpas em oração, mas mantém o coração fechado contra alguém. E eu sei, perdoar não é fingir que não doeu.
Perdoar não é se colocar de novo em um lugar de abuso. Mas falta de perdão é quando a dor vira uma cela e você começa a morar dentro dela. A pessoa ora pedindo paz, mas alimenta a vingança. Ora pedindo cura, mas ensaia a ofensa todo dia na mente. Ora pedindo presença de Deus, mas não quer entregar a Deus o direito de julgar. Jesus ensina em Marcos 11 que quando estivermos orando, se houver algo contra alguém, devemos perdoar, porque a falta de perdão cria ruído dentro de você. É como tentar ouvir Deus em um quarto cheio de gritos antigos. Talvez Deus não esteja pedindo que você negue a dor. Talvez Ele esteja pedindo que essa dor pare de governar você. Perdoar, muitas vezes, não começa com sentimento. Começa com entrega. Senhor, eu entrego a Ti minha dor, minha raiva e meu desejo de vingança. Às vezes a oração destrava não quando a situação muda, mas quando o coração para de ser prisão. A quarta atitude é buscar resposta sem querer obedecer. Essa é perigosa, porque parece fome espiritual. A pessoa ouve pregação, pede sinal, pede conselho, pede oração, mas no fundo ela não está procurando direção. Está procurando uma autorização para continuar igual. Tem gente que não precisa de mais uma resposta. Precisa obedecer à última direção que Deus já deu. Porque Deus já mostrou, já confirmou pela palavra, já trouxe conselho maduro, já confrontou sua consciência pela palavra. Mas a pessoa continua dizendo: Deus, fala comigo. E talvez o céu não esteja em silêncio. Talvez a última resposta ainda esteja sem obediência. Isso confronta, eu sei, mas confronta para curar. Porque às vezes a gente chama de esperar resposta, o que na verdade é medo de obedecer. Oração não é uma forma elegante de adiar a obediência. Oração é comunhão com Deus. E comunhão sempre nos puxa para perto da vontade dele. Então pergunta com honestidade: qual foi a última coisa que Deus já te mostrou, mas você está fingindo que ainda precisa confirmar? Talvez o próximo passo não seja pedir mais um sinal, mas obedecer com a luz que você já recebeu. A quinta atitude é trocar intimidade por fórmula. Essa talvez seja a mais comum. A pessoa começa a tratar oração como técnica. Se eu orar nesse horário, se eu repetir essas palavras certas, se eu seguir esse passo a passo, então Deus vai ter que responder. Mas oração não é botão. Oração não é senha secreta. Oração não é uma forma de controlar Deus com palavras religiosas. Jesus, em Mateus 6, confronta a oração feita de repetição vazia, de aparência, de tentativa de impressionar. Ele chama a gente para o secreto, falar com o Pai sem teatro, sem performance, sem máscara. Aqui está a virada. Deus não quer só ouvir sua voz, Ele quer o seu coração. Tem gente que fala muito com Deus, mas não se entrega. Tem gente que quer resposta, mas não quer relacionamento. E quando intimidade vira fórmula, a oração pode até continuar acontecendo, mas o coração vai ficando longe. Por isso a pergunta final não é: qual técnica destrava minha oração? A pergunta é: meu coração ainda está perto de Deus? Ou eu só aprendi a falar como alguém que está perto? Agora, guarda isso. Se você percebeu alguma dessas atitudes em você, não corre para a culpa. Corre para Deus. Esse vídeo não é para você dizer: Deus não me ouve porque eu sou horrível. É para você dizer: Senhor,
limpa o que eu parei de enxergar. O objetivo de Deus não é humilhar quem ora, é formar um coração verdadeiro diante dele. Talvez sua oração não precise de palavras mais bonitas. Talvez precise de mais verdade. Nem toda demora é rejeição, mas todo o coração pode ser examinado por Deus. E quando Ele mostra algo, não é para destruir você, é para te trazer de volta. Então hoje, se essa mensagem falou com você, comente uma palavra: limpa. Não como frase de efeito, não como engajamento vazio, mas como uma oração curta. Senhor, limpa meu coração e alinha minha oração contigo. E leva isso com você. Oração não é tentar vencer Deus pelo cansaço. Oração é voltar para o Pai, até o coração aprender a desejar o que Ele deseja.